Olá, eu hoje resolvi gravar essa segunda parte da nossa aula sobre o planejamento operacional na determinação da estrutura de ativos. Então, nós vimos na parte anterior, ou na aula inicial, que foi através da live, a parte que fala sobre o estudo da necessidade de ativos que você precisa fazer, né? Quanto de recurso você vai precisar para compor o seu negócio. Nessa parte da aula, eu vou passar algumas informações extras, como por exemplo, como você pode alavancar o seu negócio em função dessa combinação de negócios, dessa estrutura de ativos que você já programou. Então a gente vai continuar falando sobre estrutura de ativos, vamos falar sobre estrutura de custos e também da alavancagem operacional, ou seja, que tipo de decisão a empresa pode tomar em função dessa estrutura que ela já compôs, visando melhorar os seus resultados, certo? Então, o que é alavancagem operacional? Quando você fala em alavancagem operacional, você está pensando em como você pode acrescer o valor dos lucros usando a estrutura que você já tem. De que forma você pode alavancar operacionalmente o seu negócio. Só existe a possibilidade de alavancagem operacional se houver custos e despesas fixos. Se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver gastos fixos, ou seja, aqueles que vão existir independentemente de existir ou não produção, eu não consigo aplicar o conceito de alavancagem operacional. Porque alavancagem operacional é um instrumento gerencial de otimização dos gastos fixos pelo aumento do volume. Então, vocês já aprenderam isso em várias outras disciplinas e pela nossa última aula eu vejo que vocês estão falando de custos em disciplinas agora do quarto ano. E essa parte de estrutura de custos e alavancagem operacional são estratégias que a empresa pode utilizar para melhorar o seu resultado em função da otimização dessa estrutura que já existe. Então, quanto maior a incidência de gastos fixos, maior a possibilidade de alavancagem operacional. Esse estudo da alavancagem operacional, ele requer que você separe a sua estrutura de custos em fixos e variáveis. Então, você precisa saber dentro da sua estrutura o que é gasto fixo e o que é gasto variável. E essa separação vai te permitir calcular a margem de contribuição, que a gente precisa desse conceito da margem de contribuição do negócio ou da margem de contribuição do produto para poder calcular o grau de alavancagem operacional, certo? Então vamos ver essa ilustração aqui. Quando a gente fala da estrutura do ativo, né, que foi nossa aula anterior, a gente está pensando nessa combinação entre capital de giro e também de capital fixo, ativo fixo e capital de giro, que lá no nosso balanço a gente pode olhar como os ativos circulantes e os ativos não circulantes. Um exemplo de ativo dentro do circulante, né, o que é um capital que está envolvido no circulante do meu balanço patrimonial é o estoque. E um ativo fixo é o equipamento que fica lá no meu ativo imobilizado. Um custo decorrente desses ativos, quando eu olho para a primeira parte, que está relacionada com os meus ativos circulantes, é o custo da mercadoria vendida, né? O estoque é vendido e se transforma em custo da mercadoria vendida. O equipamento, ao ser utilizado, ele perde potencial produtivo e gera um custo de depreciação para o negócio. Esses dois tipos de capitais ou de recursos, eles estão posicionados dentro de uma estrutura de custo ou de um tipo de custo. Então, o estoque, quando é vendido, causa o CMV, que é um custo variável, ou seja, se o estoque não for vendido, eu não tenho o custo variável. A depreciação do equipamento é considerada como um custo fixo, porque por mais que eu não use o equipamento, o fato dele já estar na minha empresa, ele já vai perdendo valor. Ele vai tendo a sua tecnologia sendo ultrapassada por equipamentos mais novos. Então, de qualquer forma, eu usando ou não esse equipamento, ele vai sofrendo um desgaste natural em função do tempo. Então, ele vai gerar um custo fixo. Então, e aí, no mix desses dois conceitos que eu vou trabalhar a alavancagem operacional. A alavancagem operacional, ela é medida por um grau, certo?
Esse grau ele envolve a relação dos custos fixos e variáveis, ou custos e despesas fixas e variáveis, por meio da qual eu vou calcular a margem de contribuição que a empresa tem ou que o produto tem, e eu vou dividir isso pelo lucro operacional, certo? Então, o grau de alavancagem operacional da empresa é o resultado dessa divisão. Margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. Então, o que é a margem de contribuição total? É a diferença entre o preço de venda líquido de impostos menos os gastos variáveis. Então, o que sobra, né, a margem de contribuição é o que sobra para a empresa pagar os custos fixos e também gerar o resultado que ela deseja. Então, é com quanto cada produto, com quanto a empresa contribui para cobrir os custos fixos do negócio e gerar o lucro desejado pela atividade. Então, continuando no nosso exemplo que foi iniciado na aula anterior. Lembram que lá nós vimos essas duas opções. A opção 1 estava relacionada com a compra do tecido e a confecção das camisas para serem vendidas prontas. A opção 2 já era a compra da camisa pronta só para fixar a marca e revender. Cada uma dessas opções requer uma estrutura específica. Quando nós vimos na aula, e a gente trabalhou todos os números relacionados às duas opções, nós chegamos nesse resultado. Então, na opção 1, os negócios vão consumir 8.000 de gastos variáveis, enquanto na opção 2, os negócios consomem 30.400 de gastos variáveis. Os custos e despesas fixas na opção 1 somam 28.700 e na opção 2, 7.700. Lembram que lá, quando nós finalizamos a aula, nós vimos que a opção 2 acabava sendo mais rentável do que a opção 1, ainda que a opção 1 seja mais lucrativa. Quando nós olhamos a estrutura desses dois negócios, a gente vê que a opção 1 ela requer uma estrutura muito maior de ativos fixos, que vão consequentemente gerar custos e despesas fixas. A opção 2, ao contrário, ela exige muito mais recursos em despesas e custos variáveis e muito menos em estrutura física, porque não há necessidade de equipamentos, não há necessidade de uma fábrica, tudo é muito mais barato nesse sentido. Só que para efeito de alavancagem operacional, vocês vão ver que a opção 2 é uma estrutura que me permite menos opções de alavancagem operacional, já a estrutura 1, a opção 1, ela é muito mais passível de se alavancar os lucros em função dos investimentos já realizados, certo? Então vamos ver como é que isso funciona. Então, olha o que eu tenho de informações econômico-financeira desses dois negócios. Tanto a opção 1 quanto a opção 2, elas geram uma receita, né, um preço de venda, aí vamos trabalhar que isso já é líquido de impostos, de 40.000. Os custos variáveis da opção 1 são os custos dos materiais, que nós vimos em determinado slide da aula passada, que somam R$8.000. Os custos da opção 2, os variáveis, somam 24.400, porque eu já vou estar comprando a camisa pronta e aí ele vai se transformar em custo da mercadoria vendida. Na opção 2, eu ainda tenho as comissões. Eu não vou ter gasto fixo com vendedores, mas eu vou pagar comissões para esses vendedores que vão estar aí consumindo R$6.000. Então, a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis, representa 32.000 na opção 1, 9.600 na opção 2. Como o grau de alavancagem operacional é calculado dividindo a margem de contribuição total pelo lucro operacional, eu vou dividir 32.000 na opção 1 por 3.300, que vai me dar um grau de alavancagem de 9,7. A opção 2, que eu calculo o grau de alavancagem dividindo 9.600 por 1.900, então eu tenho um grau de alavancagem de 5,05. Então, o que quer dizer isso? Quando eu tenho grau de alavancagem, eu posso saber antecipadamente qual é o impacto que o meu lucro vai sofrer em função de um aumento
ou uma redução no volume de operações. Então, se eu aumentar as minhas vendas em 15%, quanto disso se reflete no meu resultado líquido? Quanto isso traz de aumento no meu lucro e, consequentemente, se eu diminuir as vendas nesse mesmo montante, quanto o meu lucro operacional vai ser impactado? Então, observe ali na parte de baixo. Na opção 1, se eu multiplicar o grau de alavancagem operacional, que é 9,7, por 15, que é o percentual que eu projeto em aumentar minhas vendas, eu vou ter um impacto no lucro de 145,5%. Na opção 2, se aumentar as minhas vendas em 15%, eu só vou ter o meu lucro melhorado em 75,85%, ou seja, a metade. Então, eu tenho o dobro do impacto no meu resultado operacional, né? Quase o dobro, né? Quando eu alavanco as minhas vendas na estrutura 1, certo? Então, colocando isso para demonstração de resultados, a minha receita passaria a ser 46 mil, aumentaria 15%. Como os gastos eles são proporcionais, né? Que aqui eu estou trabalhando com o custo da mercadoria vendida, eles também vão aumentar 9.200. Aumentar 15%, chegando a 9.200. Então, a minha nova margem de contribuição passa a ser 36.800. A minha estrutura fixa continua com o mesmo valor, uma vez que ela é fixa. E o meu novo lucro operacional passa a ser 8.100. Quando eu faço isso e divido pelo meu investimento total, a rentabilidade do meu negócio chega em 38,7%. Olhando para a opção 2, que era mais vantajosa até a aula passada, olha que se eu aumentar as vendas em 15%, né, eu vou chegar num resultado de 3.340, e quando eu divido isso pelo meu negócio, pelo ativo investido nessa atividade, eu vou ter uma rentabilidade de 34,4%. Ou seja, se eu alavancar esse negócio em 15%, eu vou ter uma estrutura mais otimizada e um lucro operacional maior, consequente uma rentabilização melhor para o acionista, para o investidor desse negócio. Entende? Então, quando você estiver pensando em um projeto de uma nova empresa, você tem que trabalhar também com esse conceito de alavancagem operacional. Então, lembram que muitos de vocês já previram isso lá nos objetivos estratégicos. Então, muitos de vocês já falaram que gostariam de aumentar as vendas, aumentar o tamanho da empresa. Tudo isso vai se refletir, ou todo o impacto disso pode ser calculado por meio do grau de alavancagem operacional. Tá, se o meu negócio aumentar 15%, se os meus negócios aumentarem 20%, quanto o meu lucro é impactado e, consequentemente, quanto isso muda na rentabilização do negócio. Só que o contrário também é verdadeiro. Então, se eu diminuir as minhas vendas em 15%, nesse exemplo que eu estou usando na aula, o meu lucro vai diminuir 145%. Então, eu preciso olhar os dois lados. A alavancagem operacional ela tem o mesmo efeito, tanto para mais quanto para menos. Se eu aumento, eu otimizo a estrutura física. Se eu diminuo as vendas, eu deixo a estrutura física mais ociosa. Então, o conceito vale indo e vindo, certo? Então, agora vocês vão aplicar esse conceito no trabalho de vocês. Vocês vão verificar, vão fazer uma simulação diante dos números que vocês já fizeram, de qual é o impacto que uma alteração nas vendas para mais e para menos, linkado lá com o objetivo estratégico de vocês, qual o impacto que isso causa no resultado ou no lucro projetado para o negócio de vocês, certo? Muito bem, então, bom trabalho aí.